Olá a todos, meu nome é Marcel e eu estou iniciando uma série de vídeos sobre a disciplina de balanço de massa e energia. A nossa primeira aula será sobre unidades e dimensões. O que é dimensão? Dimensão é a medida de uma variável física sem os seus valores numéricos. Por exemplo, comprimento, tempo, massa, temperatura. É a noção dessa variável física, mas quando ainda a gente não atribui seus valores numéricos. Então, o comprimento tem o símbolo de L, o tempo de T, massa de M e a temperatura θ. A gente vai usar esses símbolos mais para frente em análise dimensional. As unidades são as atribuições numéricas que nós damos a uma dimensão. Então, por exemplo, comprimento tem unidade de metro, centímetro, quilômetro, milhas e muitas outras. Tempo, dia, segundo, ano, hora, também muitas outras. Massa, grama, quilograma, tonelada, libra, onças e outras. E temperatura Celsius, Fahrenheit, Kelvin e também mais algumas. É muito importante a gente sempre trabalhar com as mesmas unidades. Por exemplo, em 1999, a NASA lançou a Mars Climate Orbiter e foi um projeto de 327 milhões de dólares, onde eles queriam estudar o clima de Marte. Só que eles erraram, o software foi desenvolvido em unidades imperiais de sistema de engenharia britânico e a NASA utilizou sistema internacional. Houve um conflito, calcularam de forma errada o ingresso da sonda em Marte e ela se desintegrou. Então é muito importante a gente sempre prestar atenção em que unidades nós estamos trabalhando. Outro acidente que ocorreu por causa de problemas com as unidades foi em 1983. É chamado de Gimli Glider. Foi um avião da Air Canada, um Boeing 767, que estava voando de Montreal para Edmonton. E com quase 70 pessoas, 69 pessoas a bordo. E foi requerido 22 mil quilos de combustível, mas só foi abastecido 22 mil libras, 22.300 libras, quer dizer, a metade, 10.100 quilos. O que aconteceu? No meio do voo, acabou o avião. Então o avião planou e pousou em Gimli e fez uma aterrissagem forçada. 10 pessoas se feriram, mas não houveram mortes. Então é muito importante a gente sempre estar prestando atenção em unidades. As unidades, a história das unidades, rapidamente, sempre estavam relacionadas com a natureza. Então, os dias, os meses eram de acordo com o ciclo da Lua. Cada região tinha suas medidas de massa, tempo e distância, né? Na antiguidade, começaram a usar medidas antropométricas para a distância, por exemplo. Então, por exemplo, o Henrique I, o rei, determinou que uma jarda era a distância da ponta do seu dedo até a ponta do seu nariz. Isso dava 91 centímetros, que correspondia a 3 pés, que um pé correspondia a 12 polegadas. Né? Então eram medidas antropométricas, mas era um grande problema por causa que cada região tinha suas unidades. Com a Revolução Francesa, a Academia Francesa de Ciências, em 1875, propôs o sistema internacional. Então, como eu já falei, uma jarda, que é quase 92 centímetros, é igual a 3 pés, que é igual a 36 polegadas. A gente vai discutir isso com mais a fundo nos próximos vídeos, tá? As principais dimensões de unidades. Então, nós temos o sistema internacional, onde o comprimento é metro, massa é quilograma, quantidade de matéria é mol, o tempo é segundo, a temperatura é dada em Kelvin, a corrente elétrica é em ampere e a intensidade de luz é candela. Então aqui nós temos todas as dimensões e todas as unidades do sistema internacional.
Tem outro sistema que chama CGS, que significa centímetro grama segundo. É igual ao sistema internacional, só que o comprimento em vez de metro é centímetro, a massa em vez de quilograma é grama, e o tempo é igual. O resto é todo igual ao sistema internacional. E o sistema britânico de unidades, que principalmente os Estados Unidos e mais dois países só utilizam esse sistema, a unidade é em pé de comprimento, a massa é em libra, libra-massa, quantidade de matéria em mol, tempo em segundo, a temperatura em Fahrenheit ou Rankine, a corrente elétrica em ampere e a intensidade de luz também em candela. A partir dessas unidades principais, a gente constrói todas as unidades derivadas. Então, a área, por exemplo, é comprimento ao quadrado. Então, tem unidade no Sistema Internacional de metro quadrado. Volume, metro cúbico. Velocidade, metro por segundo. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Massa específica, quilograma por metro cúbico, que também é conhecido como densidade. Volume específico, metro cúbico por quilograma. Concentração, mol por metro cúbico. Energia, joule, que é metro quadrado vezes segundo por segundo ao quadrado. Então, aí nós temos já algumas denominações com nome próprio, né? Então, força tem unidade de Newton, que é metro vezes quilograma por segundo quadrado. Pressão, que é força sobre área, é denominado Pascal, que é quilograma por metro por segundo ao quadrado. E potência tem o nome de Watt, que é metro quadrado vezes quilograma por segundo ao cubo. Tá? Tudo isso, todas essas unidades derivadas a gente vai discutir nos próximos vídeos. Então, nós temos múltiplos e submúltiplos dessas unidades. Tem muitos que a gente conhece muito bem, como o cent, a 10 a menos 2, né? Centímetros, centímetros, milímetros, micrômetros, nanômetros. A partir daqui para cá a gente não conhece tanto. Pico, fento, ato, zepto, octo, porque um átomo tem mais ou menos o tamanho de 10 a menos 10, então para cá fica muito pequeno. E outros que a gente conhece bem, quilo, quilograma, mega, giga, terabytes, né? 10 a 12. Maiores que isso também a gente não tem muita familiaridade, que são múltiplos muito grandes. Então, só para ter uma noção, né? A Terra está aqui, bem pequenininha, o Sol aqui gigantesco. A Terra tem uma circunferência de 149,10 a nona metros, então está na ordem de gigametro. O Sol já está em 0,1410 a décima segunda, então já está na ordem de quase terametros. Então, maiores que isso, a gente não tem muita sensibilidade de tamanho, né? Daí indo para a parte de micro, né? Um adulto está indo da ordem de 1,5, 1,80 metros. Em milímetro, né? Um ovo de sapo na ordem de 1 milímetro. As células animais e vegetais está na ordem de 100 micrômetros a 10 micrômetros. Bactérias da ordem de micrômetros. Vírus na ordem de nanômetros. E átomo na ordem de 0,1 nanômetro, que a gente chama de angstrom. Aqui está mais exemplificado, né? Então, um átomo está na ordem de 10 a menos 10, que é a unidade de angstrom. E nanômetro, vírus e o DNA. Ok? Eu agradeço o tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, o meu contato está aqui nesse slide. Muito obrigado.